Saiu. Muito bom dia, meus amigos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Um dia belíssimo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A temperatura baixa, temperatura agora em torno de 23, 24 graus, o que é uma temperatura muito agradável, né? Já informando que o verão vai acabar na semana que vem, né? No final da semana que vem, nós estamos aí com o fim do verão de 2025, dando boas-vindas ao outono, que aqui no Rio Grande do Sul, para quem conhece, fica o céu mais bonito, mais azul que se tem notícia. Eu vou receber hoje no programa, com muito prazer, o chanceler, ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, conhecido por nós pela sua atuação no governo Bolsonaro, e é porto-alegrense, daqui é gaúcho porto-alegrense, vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Ele está fazendo a sua conexão para a gente começar a nossa conversa. É evidente que o tema que eu vou tratar com o chanceler diz respeito à diplomacia, diz respeito ao ofício que ele tão bem conhece, né? E a diplomacia é um recurso fundamental para que a gente evite incorrer nas mesmas soluções para a resolução de conflitos, também para que a gente evite incorrer nos mesmos erros, né? A diplomacia sempre foi uma ferramenta essencial para a manutenção da paz e resolução de conflitos. No passado, a diplomacia evitou guerras e construiu alianças, e hoje é cada vez mais vital para lidar com desafios globais. E no futuro, vai ser ainda mais crucial para promover uma cooperação e enfrentar os desafios cada vez de um mundo mais interligado. A diplomacia é como se fosse uma cola que junta as peças do intrincado e complicadíssimo quebra-cabeças de interesses mundiais. O limite da atuação diplomática, então, é uma coisa que se discute muito. É um tema complexo, depende de N fatores, né? Como soberania nacional, princípios éticos e interesses globais. Em geral, a diplomacia tem um limite, ela não deve ultrapassar os valores fundamentais de justiça, respeito a direitos humanos e a autonomia dos povos. Além disso, também, não se pode utilizar a diplomacia como um frontispício, um prolegômeno, como diria meu pai, né, para justificar intenções que prejudiquem diretamente nações, outras nações ou outros grupos, né? Ela deve ser firme quando se trata de resolver questões humanitárias, promover paz e enfrentar desafios globais. A ausência de limites na diplomacia, por outro lado, pode levar a consequências graves, tanto no passado quanto no presente, né? Historicamente, a falta de restrições éticas e legais na diplomacia resultou em conflitos armados, exploração de nações mais fracas e desrespeito à soberania. Esses exemplos incluem políticas expansionistas e imperialistas que desencadearam guerras devastadoras, como as ações de líderes autoritários do século XX. Para o futuro, se espera que a diplomacia exerça seu papel no equilíbrio e chamamento à responsabilidade e humanidade dos povos. E como isso é difícil, não é mesmo, embaixador? Não sei se o embaixador já está conosco. Está lá. Bom dia, embaixador Ernesto Araújo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à sua casa. Bom dia, Glauco. Bom dia. Em primeiro lugar, desculpa pelo atraso e pelas circunstâncias um pouco improvisadas aqui. Espero que estejam me ouvindo e vendo razoavelmente. Perfeitamente. Que bom, isso que importa. E um prazer estar aqui. Embaixador, eu fiz agora um pequeno monólogo a respeito da importância da diplomacia, porque a gente percebe a importância da diplomacia enquanto a gente está às bordas de um conflito armado, onde a gente percebe pessoas morrendo, inocentes, países sendo destroçados, né? E a gente assiste isso tudo de longe e, portanto, jamais vai ter
sensibilidade, o cheiro, a sensação do que significa um conflito armado, que, ao fim e ao cabo, tem como principal mensagem o seguinte: a diplomacia falhou, né? Então, como é dura a vida de um diplomata e como é enorme a responsabilidade da diplomacia, no sentido de fazer com que o derramamento de sangue seja algo muito longe de acontecer. Como é que o senhor está vendo essa questão do papel da diplomacia hoje, principalmente no conflito da Rússia com a Ucrânia, e depois a gente pode comentar sobre outros conflitos que ainda ocorrem e outros que poderão vir a ocorrer, em que o papel da diplomacia vai ser fundamental. Como é que o senhor vê essa questão especificamente dessas tratativas aí que estão ocorrendo na questão da Ucrânia e da Rússia? Perfeito. Em primeiro lugar, isso que você estava levantando é muito importante, essa questão, digamos, da inserção de um valor moral na diplomacia, na política externa, como um todo, né? Inclusive em relação à Rússia, eu me lembro recentemente estava lendo um livro do Garry Kasparov, que é aquele enxadrista, né, campeão do mundo várias vezes, né, e que tentou entrar na política para ser justamente a figura de oposição ao Vladimir Putin, né? Acabou sendo intimidado e perseguido e não pôde concorrer a uma eleição presidencial que ele queria concorrer contra o Putin, mas ele escreveu um livro, acho que em 2011 ainda, se chamava, né, O Inverno Está Chegando, né, The Winter is Coming. E já então, o Kasparov disse: olha, nós temos um problema no mundo, e em relação à Rússia especificamente, que é o abandono de qualquer valor moral na diplomacia, na política externa, por parte dos países. Os países estão apenas querendo fazer negócio, e acabam, então, favorecendo os projetos expansionistas, totalitários, agressivos, como ele já via que era, obviamente, o do Putin naquele momento. E eu sempre me bati para que a política externa seguisse valores, né, seguisse princípios, né? Uma vez, um artigo crítico, até depois que eu saí, mas escrito até por um colega diplomata brasileiro, mas ele, me criticando, dizia que eu tinha promovido uma política externa de idealismo periférico, né? E assim, olha, periférico eu acho que não, mas idealismo sim. Não tomo como crítica de forma nenhuma o termo de idealismo. Eu acho que o que falta no mundo é ideal, o que falta no Brasil é ideal, o que falta em vários lugares é o ideal na vida das pessoas, na vida dos países. Mas enfim, então para introduzir dessa maneira, né? E em relação ao conflito, é claro, miríades de aspectos que a gente poderia mencionar, claro, existem também outras tantas dimensões que a gente não sabe, né? Claro. Em termos de quais são os planos, quais são, né? E tudo isso afeta qualquer tipo de análise, né? Mas eu acho que essa introdução é boa, que você estava fazendo, para a gente pensar, olha, vamos pensar, antes de pensar em termos de realpolitik, né? A famosa política realista, vamos pensar em termos de bem e mal. Não existe bem e mal na diplomacia. Claro que existe, né? Existe na vida humana, então existe na vida humana na dimensão internacional também. Então, vamos pensar qual é a origem do conflito, né? A origem do conflito é uma inaceitação por parte da Rússia, desde que Putin assumiu, dos resultados da dissolução da União Soviética, um dos quais é a independência da Ucrânia, né? O Putin sempre tem dito: olha, não, foi um desastre o fim da União Soviética, e, de uma maneira ou de outra, ele vem tentando reconstruir a União Soviética, não só territorialmente, mas também em termos da sua projeção global, com desinformação, com todo tipo de manipulação, algo que é tão importante hoje, né? Manipulação da informação, desinteligência, etc, etc. E essa é a origem, não pode esquecer disso. O Putin é muito poderoso. A Rússia é poderosa em comparação com a Ucrânia, sim. E isso é fato, mas existe uma diferença, né, por trás, que a Ucrânia está lá querendo viver a sua vida como um país independente. Em 1991, o plebiscito sobre a independência deu um resultado de algo como 92%
a favor da independência da Ucrânia, praticamente quase a totalidade da população. Então, essa é a origem. Depois você tem, em 2013, 2014, aquele movimento na Ucrânia, onde o povo foi para a rua e derrubou um presidente, que, sim, tecnicamente era um presidente eleito, mas que não estava se comportando de acordo com a própria existência nacional da Ucrânia, cedendo cada vez mais a pressões russas, além de ser um presidente extremamente corrupto, que era o Yanukovych. Derrubaram esse presidente e o Putin também nunca aceitou. Foi naquele momento em que ele, de vingança, digamos, ele ocupa a Crimeia e começa a ocupar o leste da Ucrânia, né? E todos os desdobramentos, desde então, em 2022, a Rússia, sem nenhuma justificação, ataca a Ucrânia, invade com o objetivo de conquistar a totalidade da Ucrânia, né? Depois eles se retiraram da região de Kiev e de outras regiões, mas o objetivo original era, né, ocupar a totalidade da Ucrânia, não era só proteger russos no leste, nem coisa desse tipo. Então, essas são as realidades, né? E parte do ideal é reconhecer a verdade dos fatos. Agora, certo, então, quando a gente trabalha a partir disso, então, do que é guerra, né? Então, vai ter um momento, eu acho que na vida de cada pessoa também, né? De cada civilização também, em que você vai ter que decidir, olha, queremos os nossos ideais ou queremos ou estamos prontos para uma luta, né? E até agora os ucranianos têm estado prontos para uma luta, certo? Os europeus parecem estar prontos para uma luta. O que a Rússia faz? Ela tenta intimidar, dizendo, então vai ter guerra nuclear. Então, o que ele quer? É a posição do bully, né? A posição do mais forte. Eu quero fazer o que me der na telha, no caso, invadir toda a Ucrânia, conquistar a Ucrânia. Se não me deixarem, vai ter guerra nuclear. Então, nós estamos diante dessa questão, né? Não acho que jamais haja uma possibilidade concreta, mas eles intimidam com isso. Então, eu acho que nós estamos um dos momentos chave da história recente em que o Ocidente democrático como um todo vai precisar decidir, olha, nós queremos um mundo onde haja lugar realmente para a democracia, o famoso mundo seguro, pelo menos em parte, para a democracia, ou nós vamos ceder a uma intimidação, a uma chantagem por parte do Putin, né? No primeiro caso, sim, você tem uma vertente idealista, no segundo caso, uma predominância realista, mas aí é um realismo de, digamos, de concessão, né? De mais do que concessão, de rendição, praticamente, né? Se a opção for, a Rússia tem armas nucleares, então nós vamos deixar a Rússia com um pedaço da Ucrânia, né? Que é o que está pintando. Isso é péssimo, porque isso significa um mundo onde prevalece o mais forte e não a força da nossa convicção moral, certo? Eu vejo dessa maneira. Não, está perfeito. Até agora, uma das visões mais esclarecidas que eu escutei até o presente momento. Pelo que eu lhe agradeço muito, e depois, mais ainda, eu recomendo que as pessoas assistam esse programa para poder resgatar essa sua primeira manifestação. Um problema que eu imagino, eu tento me colocar na pele do diplomata encarregado de tecer esses mecanismos de evitar choques, né? Evitar choques que levem a conflitos mais exacerbados. A tarefa do diplomata não deve ser nada fácil, principalmente, como o amigo falou há pouco, falou uma coisa muito importante, passou rápido, mas não despercebido, que é o que se tem de informação para lidar com os outcomes, né? Com os resultados desejados. Né? Esse, para mim, é um nó que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Eu me imagino o tamanho do nó que os diplomatas... Eu vou dar um exemplo. No caso da Ucrânia, eu acompanho o noticiário americano há muitos anos.
todos os dias, a partir das 8 da noite, eu ligo na televisão americana e vou até meia-noite e assisto tudo que eu posso, porque eu vejo jornalismo ali, né? Mal ou bem, eu vejo um jornalismo mais honesto quanto possível. E eu tenho notado que a presença dos Estados Unidos na Ucrânia ao longo, desde principalmente o governo Obama, a presença dos Estados Unidos na Ucrânia tem sido uma coisa incômoda para a Rússia. E isso passa despercebido. As pessoas não notaram que o maior incômodo que está sendo registrado pela Rússia nesse conflito é a presença estrangeira incômoda na Ucrânia. Um exemplo típico foi o Joe Biden, quando era vice-presidente, mandou para lá o filho dele para fazer parte do board, né, do conselho de administração de uma empresa chamada Burisma, uma holding chamada Burisma, que é ligada ao setor de energia. E o seu Joe Biden impôs o filho no conselho a título de um empréstimo de $1 bilhão. E eu digo para as pessoas, essa história que eu estou contando aqui, tu pode ouvir ela contada pela boca do Joe Biden. Isso basta tu colocar no YouTube. Joe Biden, Burisma e a demissão do procurador-geral da Ucrânia. Porque aconteceu no fato de, assim, como o procurador-geral não gostou dessa tramóia dos Estados Unidos, do vice-presidente colocar o filho dele dentro de um conselho, e denunciou. O Joe Biden chega, pega o Air Force 2, né, como eles chamam, o avião do vice-presidente, foi para a Ucrânia, chegou lá, chamou o presidente, eu não me lembro se já era, acho que era Yanukovych, e disse assim, olha, tem que demitir esse procurador. Aí o Yanukovych disse, não, eu não vou demitir um procurador. Disse, olha, se tu não demitir o procurador, não tem $1 bilhão. Isso é contado pela boca do Joe Biden. E ele diz assim, the son of a bitch was fired. Ele disse assim, como eu não vou te pagar $1 bilhão se tu não afastar o procurador que está perseguindo o meu filho. Isso dito pelo vice-presidente da República dos Estados Unidos. Para quem quisesse ouvir. E aí eu me coloco na posição do presidente da Rússia, lá do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Meu Deus, esses caras estão cada vez mais próximos, esses caras estão cada vez mais trazendo para cá, para pertinho de mim, a quilômetros, poucos quilômetros de mim, uma influência que para mim não vai ser boa. E ainda mais colocando, empurrando para a Ucrânia uma participação na União Europeia e na OTAN. Então, ministro, baseando-se nessas informações aí que eu acabei de trazer de volta para a gente conversar, a gente entende a Rússia como promotora de ação ou de reação? De ação, 100%. Ação. O Putin tem uma política de recomposição da União Soviética. Ele tem essa política. E agarra os pretextos que aparecem para isso. Né? Se não fosse essa questão, vai entrar para a OTAN, não vai entrar para a OTAN, seria outra questão que ele agarraria. Né? A gente precisa entender, eu acho, o quão parecida é a Rússia de Putin com a União Soviética. Né? Não existe, eu acho, um termo de descontinuidade absoluta e acho que praticamente nenhuma descontinuidade. Quer dizer, houve uma descontinuidade ao longo dos anos 90, né, durante o período Yeltsin, mas o Putin, basicamente, o que ele faz é pegar onde a União Soviética tinha parado em 1991. Né? E, como eu disse, não só em termos de recomposição territorial, mas de modos de ação, né, de modos de se projetar no mundo, atualizando para o século XXI, mas com a mesma mentalidade, no fundo. Né? A gente não pode esquecer, as pessoas são fruto da sua formação, né? da sua... não apenas da sua formação, cada pessoa tem a sua personalidade, mas a formação é predominante, né? Em muitos casos, eu acho. E, no caso do Putin, ele é um agente da KGB, né? Formado, né? Com todos os elementos que isso importa, nos anos 70, 80, né? Nos anos 90, justamente, ele chegou a ser chefe da KGB, com um novo nome, FSB, mas aí já formado. A formação dele na KGB. A KGB não era simplesmente um braço do Império Soviético. A KGB era, em grande parte, o núcleo do Império Soviético.
a KGB era mais importante para o Império Soviético do que as Forças Armadas Soviéticas, sobretudo a partir dos anos 60, quando toda a dimensão das ações de desinformação, de promoção de interesses através, não do campo militar, mas do campo educacional, cultural, etc., ganham muito mais relevo, né? A KGB é a origem, por exemplo, da teologia da libertação. Tá? A KGB, através de penetração na Igreja Católica, né, ela formou especificamente para a América Latina pessoas, né, ali dentro da Igreja Católica encarregadas de levar a Igreja Católica para o marxismo. Isso foi fundamental para a penetração do marxismo em toda a América Latina, é fundamental para a criação do Foro de São Paulo, por exemplo, né? É um dos elementos do Foro de São Paulo. Putin está presente no Foro de São Paulo desde que ele chegou ao poder. Né? Ele apoia os regimes como o do Maduro, antigamente do Chaves, e todo o projeto do Foro de São Paulo, por exemplo. Isso é oriundo do tempo da KGB. Essa presença começa com Cuba. Né? Uma das coisas que o Putin faz é retomar os laços com Cuba, que haviam sido, digamos, congelados ao longo dos anos 90, embora nunca destruídos. Mas, enfim. Então, eu até ontem estava vendo com meus alunos lá no meu curso o famoso telegrama do Kennan, George Kennan, em 1946. Né? Ele era então diplomata na Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, e ele descreve nesse telegrama a visão que ele tem de como funciona a União Soviética, quais são os objetivos da União Soviética, coisa que ninguém tinha ideia. Então, nos Estados Unidos, naquele momento de pós-guerra, as pessoas estavam dizendo, não, a União Soviética é um país como os outros. Né? Eles querem poder e tal, militar. E o Kennan fala, não, mas não é isso não. Né? O principal é que eles têm uma estratégia múltipla de atuação no Ocidente, de penetração, inclusive, das sociedades ocidentais para enfraquecimento dessas sociedades por dentro. Isso em 1946. Né? Isso vai se intensificar depois. E a KGB é o agente disso, inclusive. Né? Então, é uma combinação de poder militar com poder, vamos chamar assim, poder cultural, poder ideológico, poder no mundo das ideias, certo? Poder cultural, lato sensu. Então, e já então, a União Soviética vai se dotando de instrumentos para formatar a visão que, no Ocidente, as pessoas tinham da União Soviética, né? Num sentido positivo, e para, digamos assim, desformatar a visão que as pessoas dos Estados Unidos, na Europa, na própria América Latina, tinham dos seus próprios países, num sentido negativo. Certo? Depois, claro, vem a aliança com a China, logo depois, 1949, né, com a formação da República Popular da China, e a China entra nesse jogo e continua. Né? Mas lembrando que a China, né, uma superpotência também, e nessa não tem nem, assim, a ilusão de uma descontinuidade como aconteceu na Rússia nos anos 90. A China que está aí, é a mesma China de 1949. Exatamente. Com atualização de coisas. Mas é a mesma China. Né, é a mesma China. Né? Então, você veja, nos anos 70, por exemplo, a União Soviética ela ajuda a criar o movimento verde na Europa, ecologista verde. Quer dizer, ela já existia, mas ela penetra esse movimento e passa a usar esse movimento a seu favor, transformando num movimento pacifista, mas um pacifismo esquisito, que ele diz assim, olha, nós temos que evitar a qualquer custo uma guerra nuclear. Então, a única maneira é o Ocidente se desarmar unilateralmente, né? Deixar a União Soviética tomar conta do mundo, e aí, pelo menos, a gente não teve guerra. Né? É o famoso Besser rot als tot, né? Melhor vermelho do que morto. Mas o que eles querem é ser vermelhos, eles querem, né? Os ecologistas, eles querem promover através daí, justamente, o medo de uma catástrofe nuclear, promover uma rendição do Ocidente, dos valores do Ocidente, das democracias ocidentais, aos interesses soviéticos. Né? Então, alguns exemplos aqui de como eles atuavam, eles continuam atuando assim. Né? Deixa eu lhe perguntar. Não, desculpe. Sim, diga. Estou falando muito. Eu também faço um questionamento
para encerrar essa parte da nossa conversa inicial aqui, eu faço um questionamento sobre o que é Putin e o que é Rússia, né? Porque o Putin, como o amigo falou, é ex-agente da KGB, impregnado com o comunismo soviético e quer de volta os supostos tempos áureos, que não eram, mas os supostos tempos áureos de dominação comunista soviética, né? Mas aí é o Putin. Eu sei que existe uma relação atávica hoje entre o que é Putin e o que é Rússia. Então a gente fala na Rússia. A Rússia, como país, como estamento social, cultural, ela pensa como o Putin? Quer dizer, a Rússia é o Putin e vice-versa? Porque eu vou fazer uma comparação chula aqui, mas importante para a gente tentar colocar isso aqui dentro do meu contexto. O coronel Chaves era um rastaquera, um botocudo que tomou o poder na Venezuela e depois elegeu como seu sucessor um motorista de ônibus. Era o Nicolás Maduro, né? Então, assim, o Nicolás Maduro é a Venezuela? No Brasil, sujeito condenado em tudo que é instância imaginável do arcabouço jurídico no Brasil. Se tivéssemos 80 instâncias, ele teria sido condenado nas 80. E é presidente. O Brasil é o Lula. Então, a questão é, o Vladimir Putin é a Rússia pensa como ela. E eu digo por que eu coloco as coisas nessa perspectiva? Pelo seguinte, porque o fim de um conflito tem que responder a essa pergunta. A pergunta é o governo, é uma oligarquia ou é uma nação inteira que deseja essa situação belicosa e essa situação sangrenta? Ou não? Vamos pegar o caso da tentativa do Maduro de encampar a Guiana, né? A região de Guiana é Essequiba. Isso é a Venezuela que quer? Ou é um motorista de ônibus encaminhado pelo general Rastaquera Hugo Chávez? Essas questões que a diplomacia... será que a diplomacia tem essas respostas para poder lidar com o problema na sua amplitude? Porque o Putin não vai durar a vida inteira. O Putin tem mais alguns anos de vida e vai dar lugar a um outro líder. Esse líder vai ser igual, a imagem e semelhança do seu Putin. A diplomacia conta com essas variáveis para poder tomar suas decisões e encaminhar suas sugestões aos governos? Então, tem que contar, deveria contar, né? Então, acabei de dar um exemplo de um dos grandes diplomatas do século XX, que foi o George Kennan. O que o George Kennan fez? Ele não ficou lá simplesmente, como muitas vezes os diplomatas fazem hoje, lendo os comunicados oficiais do governo soviético, né? Ele foi com os meios de informação que ele tinha, que não era fácil, né, trabalhar na União Soviética naquele momento, né, foi analisando as coisas, né, com uma capacidade de análise extraordinária que ele tinha, e chegou a um retrato que, por tudo que se sabe, é muito mais correto sobre o que era a União Soviética do que aquilo que poderia decorrer simplesmente dos discursos do Stalin e enfim, da propaganda oficial, certo? Então, essa parece que é a função do verdadeiro diplomata. Na diplomacia brasileira existe uma tendência muito ruim, né, com a qual eu procurei lidar, não tive muito tempo, precisava mais tempo para mudar a mentalidade, que é de uma ingenuidade muito grande no acreditar em documentos oficiais. Então, na diplomacia brasileira, a tradição é assim, o Irã ele quer armas nucleares, vamos ver aqui o que diz o governo iraniano. O governo iraniano, queremos armas nucleares para fins pacíficos. A diplomata brasileira diz, olha só, o Irã, tadinho, eles querem armas nucleares para fins pacíficos. Né? Tá aqui no comunicado oficial do Irã, por que você está preocupado? Está resolvido. Está resolvido. Então, não, né, a gente tem que ir atrás. Então, no caso da Rússia, claro, existe todo um discurso oficial de que nossa preocupação é com a OTAN, ou com simplesmente com a nossa segurança e tal. Não é. Vamos voltar ao padrão soviético, que é muito mais próximo, eu acho, da realidade, né? Tem pessoas analisando isso. Mas, veja bem, então, mas a pergunta, é a Rússia ou é o Putin? Não, o Putin, ele é o ápice de um sistema de poder, né, que controla todos os caminhos do poder.
na Rússia, certo? Quem pensa diferente ou está morto, ou está preso, ou está exilado. Né? Então, não, o Putin não é a Rússia. Mas onde é que está a verdadeira Rússia? Está no Navalny. Um dos principais opositores foi morto na cadeia. Tem aí os livros do Navalny para mostrar o que o Navalny pensa do Putin, o que ele pensa da Rússia. Né? O Kasparov, por exemplo, está no exílio, se não me engano. Né? Dezenas de opositores, jornalistas, inclusive, né, que pesquisavam, e estão mortos. Né? Acho que pouquíssimos de causas naturais. Certo? Então, lá na Rússia, inclusive, eles costumam se jogar de prédios. De prédios, exato. É verdade? Isso é muito comum. Muito comum, né? Os opositores políticos se jogarem do 8º andar de uma sacada. Exato, né? Então, se houvesse uma democracia, um debate público, porque lá, assim, não tem hoje como se diz, comunicação estatal, como teve na União Soviética, mas tem comunicação estatal porque todas as cadeias são controladas pelo regime, pelo Putin. Né? Então, se houvesse debate público, imprensa livre, parlamento livre, seria diferente. Você certamente teria muitas pessoas contra a invasão da Ucrânia, a favor do Ocidente, a favor do desarmamento. Do desarmamento, por exemplo. Só que essas pessoas não têm acesso nenhum. Então, para todos os efeitos, a Rússia é o Putin. A Rússia com quem o mundo tem que lidar hoje é o Putin. Porque a outra Rússia ou está morta, ou está presa, ou está exilada, como eu falei. E começa assim, né? Começa com perseguição a jornalistas, perseguição a opositores políticos, né? Exato. Então, ainda bem que a gente não tem isso aqui, né? Não, mas deixa eu falar. Eu já tenho falado. Não tem isso. Eu já tenho mencionado exatamente isso. A Rússia a Rússia de Putin como um modelo para o Brasil, e de Lula e do STF. Eles são um modelo. Eles são um modelo. O que é lamentável. É uma democracia de fachada. Uma democracia de fachada. Claro. Tem parlamento? Tem. Né? Tem eleição? Tem. Tem judiciário? Tem. Na Coreia do Norte também tem. Exato. Cuba também exato, tem. né? Exato. Cuba também tem. Exato. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa que para mim é uma curiosidade, porque eu acho que a diplomacia, como eu coloquei no card, a diplomacia é uma arte. Né? É uma arte. É uma arte de tudo. Primeiro tem que ter muita paciência, muita fidalguia, né, para entender os interesses de todas as partes e tentar conciliar. Isso aí não é, aliás, não deve ser nada fácil no dia a dia, o que dirá em situações mais agudas. Mas eu fico imaginando, por exemplo, essa semana agora saiu uma notícia de que na China mesquitas estavam sendo destruídas. Os chineses, como o amigo falou, continuam os mesmos chineses, né? Eles agora estão destruindo e desativando mesquitas, ou seja, não queremos mais saber dos muçulmanos aqui dentro. O Islã não é bem-vindo aqui e os locais de encontro estão sendo destruídos. Muito bem. Para nós, fica difícil a gente entender tamanha idiosincrasia cultural, para não dizer outra coisa, né? Mas isso faz parte da vida deles. Outro caso, o mundo muçulmano pressupõe que um cara, se tiver condições, pode ter quantas esposas quiser. 4. É 4? É 4, hoje está limitado a 4. Morreu. Que bom, né? É 4, mas com muita facilidade para o divórcio unilateral. Né? Então, o homem pode, assim, tem 4, mas ele pode substituir as 4. Perfeito, tá bom. Mas, enfim, a gente tem uma dificuldade de entender isso, né? Já é difícil ter uma, que dirá ter mais de uma, né? Aliás, tem um comediante, Buddy Ebsen, americano, que ele, num determinado daquela série Família Buscapé, ele encontra um sheik que diz assim, eu tenho 150 esposas, mas agora eu vou fazer um acordo de petróleo, eu vou poder ter mais. Aí perguntam para ele assim, o caipira, assim, o que o senhor pensa disso? Ele disse, olha, tendo esse número enorme de esposas, pelo menos quando eu chegar em casa, uma vai dizer que está tudo bem. Então, achei interessante a maneira do americano de conciliar, de entender. Tem uma probabilidade. Culturalmente, ele disse, olha,
Eu não entendo o cara ter 150 esposas, mas pelo menos se eu chegar em casa, uma vai dizer para mim, tudo bem, tá, vai estar tudo bem, né? Achei interessante. Mas a enormidade, a dificuldade enorme de se lidar com essas questões culturais deve transformar essa arte severa da diplomacia numa arte ainda maior. Porque como é que, por exemplo, nós temos questões culturais envolvendo essa avaliação da relação Rússia com a Ucrânia que não temos acesso. A gente não sabe de fato o que está acontecendo, né? E até que ponto a diplomacia se envolve nessas questões na tentativa de melhorar as coisas, chanceler? Não, isso é uma outra grande questão de fundo, né? Porque a vida diplomática, como a vida humana, como a vida num casamento, por exemplo, como você mencionou, é feita de contradições e da administração dessas contradições, né? Então, uma contradição que existe na diplomacia é o seguinte: você tem princípios universais, ou existe a tendência de certos princípios universais, e você tem as particularidades culturais, idiosincrasias de cada povo, de cada civilização, de cada país. Então, um princípio universal, por exemplo, né? Você não invade o país do outro né? Gratuitamente, né? Agora, né, você vai chegar então na parte cultural, fala, mas na nossa cultura a gente invade, né? Então, eu quero invadir o outro aqui, por que eu não posso invadir outro país? Você está querendo reprimir a minha cultura, né? Então, existe essa contradição, né? Tem um caso que eu não sei se é verdadeiro ou se é contado como anedota, dos ingleses na Índia, né? Durante o domínio inglês. Então, eu acho que enfim, é mais uma questão assim, paradigma, não uma história real, mas enfim. Na Índia existia, ainda existe um pouco, mas agora é muito raro, eu acho, o costume de que, justamente, quando o marido morre, a mulher tem que se jogar na pira funerária do marido, né, para ser queimada junto, né? Existia esse costume. A viúva tem que se imolar, né, junto com o marido. Sim. Sim, né? Não em todo o segmento da sociedade, mas era muito comum, aparentemente, né? Aí a ideia de que um inglês chega e fala: o que vocês estão fazendo? Nós estamos jogando aqui a viúva na pira funerária do marido. E aí o inglês falou assim: mas vem cá, isso é um absurdo. Pois é, mas esse é o nosso costume, essa é a nossa cultura. Aí o inglês fala: pois é, e na nossa cultura, quando alguém, né, joga uma mulher num fogo, a gente pega essa pessoa que jogou e a gente pendura numa corda e enforca essa pessoa. Esse é o nosso costume, essa é a nossa cultura, né? E nós vamos passar a aplicar isso agora. Tá, não estou concordando com o colonialismo nem nada, mas enfim, né? Então, existem culturas que, sim, cultivam a agressão, cultivam, né? Isso é muito claro na questão dos direitos humanos, né? A cultura islâmica, por exemplo, né? Tem uma série de elementos que são permitidos e que são contrários a certos princípios de direitos humanos, né? Por exemplo, liberdade religiosa, né? É um princípio que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma excelente declaração, de 1948, né? No Islã clássico, se você deixa o Islã, você está sujeito à pena de morte. A apostasia é um crime de morte no Islã, né? Assim, não quero mais ser islâmico, quero ser cristão ou qualquer outra coisa. Muito bem. Não é assim muito bem, como é no Ocidente. Não. Not an option. Exato. Em tese é pena de morte, muitas vezes não se aplica, né? Enfim, então, nesse terreno dos direitos humanos é uma contradição permanente, né? O que são valores universais, o que são valores culturais. Você tem que, né, ir traçando uma fronteira em cada ponto. Aqui, mais uma vez, a tradição da diplomacia brasileira, a mentalidade da diplomacia brasileira é ruim, eu acho. Nem todas as tradições da diplomacia brasileira são boas. Quer dizer, não, em direitos humanos, você não pode ter, a gente reconhece valores universais, mas você não pode ter seletividade, né? Outro dia eu vi até esse discurso repetido aí. Significa o seguinte: sim, o Brasil é a favor, né, de todos os elementos aí de defesa dos direitos humanos. Então, vamos ver como é que estão os direitos humanos em Cuba. Não, o Brasil fala: não pode, não, porque não podemos ser seletivos, né? Tem presos políticos em Cuba, não, mas não pode, tem presos políticos em outros lugares, então
o sistema, digamos, o mundial de direitos humanos não pode estar apenas indigitando Cuba. No Irã tem problema. Não, mas não podemos ser seletivos, etc, etc. Então, é uma maneira de dizer que você tem os princípios, mas de não fazer absolutamente nada para defendê-los. Então, não existe, fora da Declaração de Direitos Humanos, não existe uma carta diplomática que una todas as diplomacias de todos os países, pelo menos em meia dúzia de pontos. Não existe essa... Não, exatamente. Né? Assim, tá lá a Declaração de Direitos Humanos, mas, por exemplo, a Declaração de Direitos Humanos, se não me engano, é no artigo 19, que diz o seguinte: todo ser humano tem direito a eleger os seus líderes, né, em eleições limpas, honestas, claras. Né? Tá lá, é o direito a... Um dos aspectos fundamentais da democracia está lá. Né? Metade do mundo não cumpre. A China cumpre isso? Não. Né? Nem de fachada. Alguns cumprem de fachada, mas a China nem de fachada. E está lá. A China circulando normalmente pelo mundo. Ninguém aponta o dedo na cara da China. Você não cumpre a Declaração de Direitos Humanos. Entendeu? Então, é um problema quando você tem princípios, né, que ficam esquecidos e estão lá, e aí volta e meia vai ter, então, não, você não pode mexer comigo porque tem um artigo tal. Mas então, vamos aplicar a Declaração de Direitos Humanos? E isso não se aplica. Ela nasceu justamente. E qual é o problema? Aí vamos voltar um pouquinho no que a gente falou antes. Qual é o problema de nunca ter se aplicado a Declaração dos Direitos Humanos? Desde 1948, quando ela foi lançada. A União Soviética. E depois a União Soviética com a China e com todo o bloco socialista. Porque a União Soviética entra no sistema das Nações Unidas, né, como fundadora, né, tendo uma base de atuação completamente diferente, completamente incompatível com todo o espírito das Nações Unidas e especificamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, o sistema multilateral da ONU, ele nasce com esse veneno dentro dele, que é a presença de uma superpotência, depois duas, né, que não cumprem aquilo, não querem cumprir, né, e que estão ali para melar o jogo, estão ali para manipular o jogo em favor dos seus interesses. Porque, sim, se fosse uma coisa honesta, a União Soviética teria dito lá no começo, como é que é isso aqui? Como é que é esse negócio de ONU? Então, tem essa declaração aqui, direitos humanos. Aqui diz que tem que ter eleição livre. Não quero fazer eleição livre, então não vou entrar nesse negócio. Bem, teria sido uma atitude honesta. É claro que não foi a atitude da União Soviética. E está lá no telegrama do Kennan. Está lá no telegrama do Kennan, 1946. Fala assim, a União Soviética vai... eu vou resgatar, eu estou louco para resgatar. Depois do programa eu vou resgatar esse telegrama. É fácil. A União Soviética vai usar as Nações Unidas para promover os seus interesses lá dentro, manipulando e usando as Nações Unidas para diminuir a influência da democracia no mundo e aumentar a influência do seu projeto. Que coisa, né? Isso em 1948. 46. 46, desculpe. 48 foi a formação Fevereiro das de 46. Que coisa fantástica. Se eu fosse amigo dele na época, eu dava um talão da Mega Sena para ele preencher para mim. Então, pois... Impressionante. Porque é visão certeira há 80 anos atrás. Quase 80 anos atrás. Isso. Essas questões culturais e religiosas que complicam tudo que podem, né, na medida das relações internacionais, eu me refiro, né, elas acabam gerando os maiores conflitos. Né? As questões culturais e religiosas acabam gerando os maiores conflitos armados, sangrentos, mundo afora. Claro, a exceção é o século XX, né? Foram outras expressões de vontade que geraram esses conflitos, mas eles geralmente redundam em acordos que depois nunca são suficientes. Eu estou tentando entender esse acordo da Ucrânia com a Rússia, debaixo do tacão E aí sim a importância dos Estados Unidos ou o Trump? E aí a gente faz a distinção. É o Trump, porque o Biden não queria e não faria, né? Mas o Trump sim. Então a diferença entre uma nação, o seu contexto e o seu líder, no caso aí especificamente o Trump, que se assemelha mais ao modelo de uma democracia, de uma diplomacia peace through strength, né? Quer dizer, é claro que a paz tem que ser obtida através da força, em determinados casos. E é o que a doutrina que o Trump leva a cabo das relações internacionais. Mas isso vai gerar
certamente, chanceler, um acordo cheio de questionamentos. Não se sabe nem quais são, mas a gente já sabe que vai ter muita gente insatisfeita com esse acordo, seja com a extração de minerais, seja com as entregas que a Ucrânia vai ter que definitivamente fazer, né? Dentro do que eu chamo de protocolo Barroso, né? Protocolo perdeu o mané, não a mola, né? A Ucrânia vai sofrer, de acordo com as premissas de Barroso, né? Perdeu o mané, não a mola, agora tu vai ter que ficar. A Crimeia já era, a região leste já era, e não a mola. Isso aí vai ter, infelizmente, vai acontecer, né? E isso vai gerar uma insatisfação que, a exemplo dos acordos no Oriente Médio ao longo de 50, 60 anos, só o que geraram foi mais conflito. É possível, no final e ao cabo, que a gente tenha um conjunto de premissas que levem à paz, pelo menos mais duradoura. E o caso da Ucrânia, como é que o amigo está vendo o outcome, o resultado final dessa negociação aí em Riad, na Arábia Saudita, e os resultados que isso pode gerar agora para a nossa vida futura aí no planeta, sem ameaça de guerra nuclear? Pois é, né? Olha, sempre vai haver conflito, né? Enquanto houver ser humano, sempre vai haver conflito. O ser humano é um ser conflituoso, por natureza, né? É o corolário da nossa liberdade, né? O ser humano é livre, ele é construído com base no livre-arbítrio, eu apenas acredito assim, né? Nós não somos uma máquina, então isso gera conflito, né? Dentro de cada um de nós, inclusive. Então, nunca haverá uma paz perpétua, como dizia o Kant. A expressão paz perpétua do Kant, né? Ele achava que era possível, mas é impossível enquanto houver ser humano. Então, acho que vai começar daí. Agora, claro, existem, né, arranjos que podem ser mais sólidos e outros menos sólidos. E eu também acho que um arranjo que seja injusto, ele tende a ser menos sólido que um ajuste que vai ser percebido como não totalmente justo, mas um pouco mais justo, né? Nunca também haverá justiça total, né, nos negócios humanos, mas há mais justiça e menos justiça, né? Então, eu acho que um acordo, qualquer que seja, com cessão de grandes territórios por parte da Ucrânia é injusto. É injusto. E a tendência é que ele não se sustente. Por quê? Porque ele vai... Um dos elementos é porque ele vai estimular a Rússia a outras ações do mesmo tipo, né? Se a Ucrânia ceder territórios significativos para a Rússia, o que isso significa? Que a guerra acabou com a vitória da Rússia. A Rússia vai definir como uma vitória, a Ucrânia como uma derrota. Mas a Rússia vai definir como uma vitória. Então, né, eu acompanho, às vezes, o pessoal de dois países que se sentem muito ali, digamos, sob a sombra da Rússia, que são a Finlândia e a Lituânia, os outros países bálticos também, mas de vez em quando eu sigo assim vejo alguns comentários de comentaristas desse país, claro, quando aparece em inglês, porque eu não sei nem finlandês nem lituano, mas enfim. Então a Finlândia, inclusive, resolveu entrar para a OTAN, né, depois da invasão russa da Ucrânia, para ver se protege mais, mas eles têm uma experiência de invasão soviética ali do lado, eles têm uma fronteira imensa com a Rússia, né? E eles estão vendo que a Rússia não difere daquela União Soviética que invadiu a Finlândia em 1939. Então, eles estão vendo se escudam disso. E a Lituânia é um país que está totalmente na linha de frente, é um país, claro, mais frágil do que, menor do que a Finlândia, por exemplo, né? Existe um pouco um consenso de que se a Rússia sair de alguma maneira vitoriosa na Ucrânia, o próximo é a Lituânia, né? A Rússia vai tentar absorver a Lituânia ou com uma invasão, né, ou o que talvez até é mais provável, pelo menos como tentativa, que é o que a Rússia tentou com a Ucrânia até 2014, que é através de uma pressão permanente e inclusive da corrupção, para corromper, você falou da corrupção, né, para corromper elites e tal, instalar um regime fantoche, né, como existe na Bielorrússia, por exemplo, tentarem fazer a mesma coisa na Lituânia, depois na Letônia e Estônia, e assim por diante, né? Então, isso tudo como consequência de uma eventual vitória russa
que seria, digamos, o nome que seria dado a um acordo que ceda parte da Ucrânia para a Rússia, né? Então, nós estamos vendo um convite a essa expansão, porque ao ver que as pessoas estão, a Rússia está preocupada apenas com a Ucrânia, não. Eles podem dizer que estão, né, para conseguir essa vitória, mas não estarão depois, né? Então, o que nós temos, por outro lado, você falou do Trump, né, nos seus Estados Unidos, claro, mas você tem um país democrático, então, você sabe, né, liga a televisão nos Estados Unidos, está todo mundo criticando o Trump, inclusive a negociação com a Rússia, né? Exatamente. Todo o Partido Democrata criticando o Trump, né? Então, você tem correntes imensas políticas nos Estados Unidos que são contra a política externa, a política interna, a política econômica, tudo do Trump, né? Mas no caso da política externa, inclusive. Então, é completamente diferente da Rússia, né? Na Rússia, você não vai ligar a televisão russa e ver o cara lá criticando o Putin e falar, esse cara é um louco. Não, né? Não. Então, a intermediação americana é menos sólida. É menos sólida do que... né? Por isso que o Trump está tentando fazer tudo assim, a toque de caixa, né? Como se diz, rapidinho. Porque ele tem 4 anos, na verdade, talvez nem sejam totalmente 4 anos. Hoje ele tem os republicanos controlando as 2 casas do Congresso. É muito comum que o partido do presidente perca a eleição de meio período, né? Ou na Câmara e no Senado, pelo menos na Câmara é muito possível. Aí já começa complicada, que é no final do ano que vem, né? Então ele está tentando fazer tudo, né? Porque ele tem essa fragilidade interna que é a da democracia, né? É muito difícil uma democracia agir em conceito absoluto. Por exemplo, Inglaterra na Segunda Guerra, o Churchill conseguiu mobilizar todo o país diante de uma ameaça clara, né? Hoje você não vê isso praticamente em nenhum país do mundo, né? Eu estava conversando com um amigo meu francês ontem, ele está escandalizado com as posições do Macron, de isso, sozinho, a Europa ir sozinha para enfrentar a Rússia. Eu até concordo, nesse caso, concordo com o Macron, acho que a Europa tem que assumir essa responsabilidade. Mas você tem gente dentro da França, né, que está já totalmente remando no sentido contrário que o Macron está. Na Inglaterra, a mesma coisa, né? Na Alemanha, a mesma coisa. Então, isso da Europa se mover agora para, né, ter um grande exército e tal, não sei se vai dar certo, né? Porque esse é o problema das democracias diante dos totalitarismos. Né? Tem isso também. As democracias, vai engrossando um caldo, né? E eu entendo muito a posição tanto do Macron quanto do Starmer, né? Keir Starmer, que é o primeiro-ministro inglês. Eu entendo o nervosismo dele porque eles estão ali do lado, né? E talvez o famoso guarda-chuva europeu para um eventual ataque nuclear possa não ser assim tão efetivo. E o que isso pode significar é imensurável, incomensurável. Quer dizer, o risco é muito grande de a gente ter deixado que essa escala de poder aumentasse nas mãos de uma União Soviética, que tem o maior arsenal nuclear do mundo, e a gente não tem como não lembrar isso, né? Na briga do Pincher versus o maltês, né? A gente vê que um é pequeno, outro é grande, e a gente fica com aquela dúvida: devemos deixar permitir o avanço do grande em função da sua onipotência? É uma coisa quase que uma tragédia grega revisitada, né? Uma coisa de Davi e Golias. De novo, quer dizer, a gente está diante da opressão e da necessidade de um milagre. Seja aquela pedrinha lançada por Davi que acertou no ponto certo na cabeça do gigante Golias, né? Seja qualquer outro milagre que venha pela frente que permita que a gente saia dessa dicotomia. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. 2 coisas aqui. Primeiro, uma pequena ironia, né? Mas quando o Trump fala, né, de paz pela força, né, todo mundo achava que era pela força dos Estados Unidos. Na verdade, ele está querendo paz pela força da Rússia, né? Pois também, né? Tem mais né? É o que está apontando. Mas outra coisa Não, isso é interessante. Eu também estava vendo um texto de alguém aí, tanta coisa, eu nem
nem lembro às vezes de quem vem, mas fala assim, olha, vem cá, os Estados Unidos têm uma tradição de sempre ficar do lado do mais fraco, né? Não só na política externa, na cultura americana, a gente fala assim, o cara fala assim, a gente sempre torce pelo mais fraco, né? Nos filmes, nos livros e tal, nas histórias. E os Estados Unidos sempre simpatiza, uma cultura que sempre simpatiza com o Davi e não com Golias. Né? Então, agora, pela primeira vez, você tem os Estados Unidos, né, simpatizando com Golias, né, nessa postura do Trump, né? E dizendo que o problema é o Davi, que não quer ceder. Né? E assim, ô, Davi, que história é essa de ficar jogando pedra no Golias? Né? Você que está provocando o Golias, para de jogar pedra no Golias. Fala, o cara quer me matar. Fala, não, você que é o culpado. Né? Eles receberam Golias ali perdão, receberam o Davi na Casa Branca, então, e humilharam o Davi. Né? E ficam falando, não, o Davi tem que ceder o seu território para o Golias. Isso é estranho. É porque dessa vez o Trump conhece o Golias. O Golias é capaz de apertar um botão e acabar com boa parte do planeta. E o Trump conhece bem o Golias. Sabe que não vai ser uma pedrada que vai derrubar. Pois é, pode ser, né? Mas é diferente. Essa questão de entender essas pequenas sutilezas do tipo assim, olha, cara, eu vou apertar um botão, o Trump, se esses caras aqui, se Vladimir Zelensky acha que ele pode bulir com a Rússia, eu vou largar um míssil balístico intercontinental aqui em cima de Kiev, vou acabar com tudo. E aí o Trump olha e diz assim, putz, grila, esse cara é capaz de fazer isso. Esse jeito é capaz. O outro fulano, ciclano, beltrano, eles falam, mas não são capazes de fazer isso. Mas este é louco a ponto de fazer. Esse se assemelha a um Adolf Hitler, capaz de fazer. E esses caras aí, a gente tinha que se livrar desses caras aí de um jeito ou de outro, né? Porque esses caras é que são. E eles estão fora de qualquer esfera que a diplomacia possa resolver. A eles, o Schoenlein dizia, a diplomacia é a continuação da guerra por outros meios, né? Nós temos que achar meios de nos livrar desses caras. Que são eles são os responsáveis. Não há dúvida. Meu querido amigo, posso chamar de amigo, Ernesto Araújo, é um prazer, uma aula, é uma alegria muito grande poder voltar, sempre poder conversar com um amigo e poder captar a sua experiência, a sua sabedoria. Muito obrigado, e os ouvintes da Rádio Mais Brasil são muito agradecidos ao seu conterrâneo pela sua gentileza e generosidade de nos atender, e agradeço muito por tudo, e desejo um final de semana revigorante, e fique, por favor, suas palavras finais aí para o nosso programa de hoje. Muito obrigado, Glauco. Muito obrigado por essa oportunidade de estar novamente aqui. É um ambiente extraordinário que você cria a partir das suas ideias, da sua penetração aí em tantos temas fundamentais, com uma visão própria, uma visão que não se encontra em toda parte. Então, parabéns, muito vivos aí por esse trabalho que você está fazendo. O público realmente tem o privilégio de estar aqui todos os dias, eu de vez em quando, mas é um privilégio para mim também. E não, só mencionar que eu tento aprofundar essas ideias e outras no meu trabalho na Academia Folha Política, né, onde eu tenho meu curso de logopolítica, onde eu tenho a minha interação com os membros da academia. Como é que a gente faz para acessar essa possibilidade? Como é que faz? Então, enfim, nas minhas redes eu vou sempre divulgando, então, sobretudo no X, Ernesto F. Araújo, né, no X, e para ir direto na academia o site é academiafolhapolitica, tudo junto.org. Então, academiafolhapolitica.org. É que o Gabriel está colocando na tela aqui para facilitar obrigado. A vida do nosso... Então, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma discussão com o pessoal sobre esse telegrama do Kennan. E na próxima aula a gente vai analisar um discurso do Putin, né, de novembro do ano passado, um discurso feito lá internamente na Rússia, mas foi publicada a tradução, onde o Putin basicamente se coloca, quem quiser vai ver, né, na esteira da União Soviética. Você vê o discurso dele, né, claramente vários sinais, tanto nas entrelinhas quanto nas linhas, de continuidade em relação à política soviética. Né? Então,
continuar explorando aí essa linha de análise lá com o pessoal. Então tá aqui embaixo, né, o endereço. Quem quiser conhecer tá aí. E Ernesto Araújo, tudo junto no X, é isso? Mas tem um F no meio, porque o Ernesto Araújo já estava ocupado. F Araújo. F Fraga, né, que é meu nome. Isso. Muito bem. Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Ficamos por aqui hoje no Mais Brasil Mundo, prometendo voltar na segunda-feira. Segunda-feira nós vamos fazer vamos dar uma volta, vamos conversar com o Bernardo Assaf sobre como é que anda Javito, como andam as aventuras de Javito, ou seja, como é que anda o governo de Javier Milei. Já é chamado de Javito pelos seus apoiadores, e vamos falar na segunda-feira aqui sobre a Argentina, sobre a evolução dos indicadores e os problemas e projetos da Argentina, aqui na segunda-feira no Mais Brasil Mundo. E muito mais. Semana que vem vai estar uma semana bem movimentada, assim como foi essa, e a gente promete sempre a melhor reflexão para que a nossa audiência tenha a sua própria voz, o seu próprio ponto de vista, e essa é a nossa função aqui na Rádio Mais Brasil. Falo por mim e falo pelos demais âncoras dos demais programas. Meu forte abraço a todos, eu desejo um excelente final de semana com muita paz e muito descanso e diversão. Divirta-se para valer, né? Mas beba com moderação. Tchau!